Muito bom dia, vamos para mais um esboço de Martinho Lutero, as filhas de Zelofeade. Palavra de Deus em Números 27, trata a respeito das filhas deste homem. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Palavra de Deus, Números, capítulo 27, versículo 1. Podemos ligar os nomes das filhas de Zelofeade com as 5 fases da vida ministerial. Primeira fase. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas. Vamos estudar o nome Milca. Milca quer dizer rainha. A fase do início do ministério é a fase da lua de mel. É a fase de grandes expectativas. É a fase do coroamento de seu esforço ministerial, com reconhecimento público da igreja e de sua liderança. Na segunda fase, vamos ver então o nome de Tirza, que significa favorável. Na segunda fase, muitos percebem que o ministério exige mais do que a confiança depositada por um líder, mais do que somente um título, mais do que a torcida de alguns de sua igreja. A dependência da graça de Deus e de seu favor é a única dependência que o servo deve se firmar. Na terceira fase, estamos falando então do nome Ogla, que significa perdiz. Uma ave que, apesar de ter asas, ao ver o perigo não voa, mas se esconde atrás de arbustos. Muitos notam nessa terceira fase que muitas das semeaduras não se desenvolvem, e frutos demoram a surgir, e começam a permitir que dúvidas se instalem em alguns de seus corações. Com o crescimento das lutas em várias frentes, ministeriais, familiares, profissionais, financeiras, muitos começam a enfrentá-las não com as asas que Deus lhe deu, fé, armas espirituais, etc., mas com as mesmas armas de seus adversários, com a força de suas próprias pernas, e por isso, ao verem que não têm forças, se escondem. Quarta fase ministerial. O nome agora é a filha Noa. Noa significa cambaleante. Como diz o significado de Noa, muitos se encontram nesta fase e começam a andar cambaleantes, instáveis em seus ministérios. Quinta fase. Quinta fase é o nome Macla. Macla significa doente. Esta é a pior e a última fase, pois muitos ministros estão servindo a Deus doentes em seus púlpitos, doentes mais do que muitas de suas ovelhas, alguns aparentando doença terminal. Alguns notam, outros não, mas Deus conhece o fundo de nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas dores. Que mudança deve ocorrer em seu interior? O nome do pai dessas meninas, dessas moças, dessas mulheres, era Zelofeade, que vem da junção das palavras Eade, um primeiro, e Tissafale, ferido. Primeiramente, lembre-se, você não é o único a sofrer no ministério, nem a se desapontar, nem a se decepcionar, nem a se ferir. Lembre-se que houve um primeiro a ser ferido. Isaías 53:5 diz: Jesus, que ainda assim não desistiu, indo até o fim, quando clamou: está consumado. Zelofeade era filho de Éfer. A palavra Éfer significa poço. Lembre-se que ainda que você esteja em um deserto, há um poço de água que te renova e traz a vida, a presença do Espírito Santo. Zelofeade estava entre as famílias de Manassés.
Esse nome dado por José ao seu primogênito no Egito significa levando a esquecer. Este foi o conselho de Paulo: esqueças as coisas que para trás devem ficar e olhe para frente. Uma coisa eu faço. Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não gaste tempo e energia se lembrando daqueles que tiram as suas forças e te desanimam, nem daquilo que um dia te abateu. É hora de levares a esquecer e olhares para frente. A mudança que deve ocorrer em suas ações. Apresentarem-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Números, capítulo 27, versículos 2 a 4. As filhas de Zelofeade se apresentaram diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos príncipes e do povo, e lutaram por justiça, ainda que não tivessem tal direito. Queriam a herança da terra, era de seu pai, devia ser delas. Não se acomodaram, não aceitaram a derrota. Lutar pelo que é seu. Não desista, não desanime. Lute diante de Moisés, de Eleazar, dos príncipes e do povo. Pois essa palavra diz: lute. Conclusão. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Números, capítulo 27, versículos 5 a 7. As filhas de Zelofeade lutaram para mudar a situação e a mudaram. Receberam a herança após lutarem por ela. Quebraram a barreira do preconceito contra as mulheres e todo o sistema jurídico. E se não tivessem lutado? E se não tivessem lutado? E se tivessem se conformado? Não se conforme ainda, que tudo esteja ao contrário. Se levante e lute pelo que é seu. Esboços de Martinho Lutero. As filhas de Zelofeade. Clique no sininho e acompanhe-nos no nosso canal do YouTube, A Palavra. Até a próxima.